Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Os apóstolos não temiam nem um pouco o que os homens pudessem fazer com eles. O tesouro do Evangelho estava inteiramente nas mãos dos apóstolos. A confiança deles no Senhor era inabalável, e mesmo diante da oposição, perseguição e prisão, eles não deixaram a sua posição de servos de Deus. Na primeira leitura, o episódio narrado no texto de hoje mostra que a palavra de Deus não pode ser aprisionada. Os sacerdotes do templo estão preocupados, particularmente os saduceus, que estavam furiosos com a pregação da ressurreição. Temem perder a influência junto ao povo, por isso prendem os apóstolos. Mas o anjo do Senhor os liberta para que possam voltar ao templo e pregar a palavra da vida. Deus protege os anunciadores do Evangelho. Nada nem ninguém se opõe ao projeto de Deus. A narrativa está cheia de ironia. Deus ri dos seus adversários de acordo com o Salmo 2 citado na oração comunitária dos cristãos. Tudo aparentemente está sob controle dos sacerdotes e seus seguidores, mas os apóstolos escapam da prisão e continuam a pregar a ressurreição de Jesus. Deus parece divertir-se fintando os seus adversários. Quem pode lhe resistir, hein? Os apóstolos não temiam nem um pouco o que os homens pudessem fazer com eles. O tesouro do Evangelho estava inteiramente nas mãos dos apóstolos. Se neste momento eles se calassem, a fonte se fecharia. Mas quando Deus nos dá a oportunidade de fazermos o bem, embora estejamos sob a restrição e terror dos poderes humanos, devemos nos aventurar e não deixar escapar tal oportunidade. Inclusive, com o propósito de humilhar o orgulho e deter a fúria dos perseguidores, é o próprio Deus que liberta os apóstolos. Não porque temessem o julgamento, mas para mostrar que estavam prontos a se entregar e comparecer diante do maior dos seus inimigos. A confiança dos apóstolos no Senhor era inabalável. E mesmo diante de vários mestres daquele tempo, eles não deixaram a sua posição de servos de Deus. Devemos adorar o Pai, reconhecer o seu amor, dar-lhe graças, pagar-lhe amor com amor, sacrificar-lhe tudo quanto nos agrada, não só os sentidos, mas também a alma, consagrar-lhe tudo e toda a nossa vida. Hoje continuamos a ler aquela conhecida conversa entre nosso Senhor Jesus Cristo e Nicodemos. Tendo-lhe explicado a necessidade de nascermos de novo, Jesus inicia agora um longo monólogo em que já se pode ver com uma brevidade admirável o resumo de todo o Evangelho. De tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assumindo, pois, uma carne em tudo semelhante à nossa, à exceção do pecado, o Filho de Deus veio a este mundo a fim de salvar todos os que nele crerem. Foi enviado não para condenar, mas para salvar o que se havia perdido. Com efeito, o Pai o enviou não por uma razão qualquer, mas porque, como o próprio evangelista faz questão de salientar, amou-nos a tal ponto que o preço do nosso resgate não lhe pareceu outro senão a vida do seu muito dileto Filho. Ora, que Deus assim nos tem amado, não há entre os cristãos quem o ponha em dúvida. Mas que ele, amando o Filho, o tenha entregado à morte? Como é que vamos entender isso, hein? Bem, primeiro precisamos entender que o Pai não entregou Jesus como Judas, por perfídia e traição. O Pai o amou. E o amou tanto que tudo pôs em suas mãos. Amou Jesus de tal modo que a ninguém mais poderia encarregar desta missão, porque para nos resgatar da nossa miséria, somente um amor infinito ao Pai poderia satisfazer as penas pelas ofensas infinitas dos nossos pecados. Amando, pois, ao Filho, Deus o entregou por nós, para que ele, Jesus, amando-nos até o fim, amasse ao Pai como nós não podemos amar. Por isso devemos adorar o Pai, reconhecer o seu amor, dar-lhe graças, pagar-lhe amor com amor, sacrificar-lhe tudo quanto nos agrada, não só os sentidos, mas também a alma, consagrar-lhe tudo e toda a nossa vida. Mas, ao contrário, a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas à luz. Cristo revela-se como a pessoa do Filho, atribuindo-se o nome de luz que ilumina todo homem com doutrina celeste e exemplos. Queremos ser filhos da luz. Nossas trevas, porém, não compreenderam a luz. Isto é, não compreenderam com entendimento, com fé viva e imitação real. Talvez, no fundo, amemos mais as trevas do mundo do que os exemplos e a doutrina de Cristo. Por isso, peçamos ao Senhor hoje que nos abra o entendimento para que possamos compreender tão fortes palavras. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Que possamos amar o Pai, que possamos adorá-lo, porque em extremos de amor por nós, Ele nos enviou seu Filho para que, por meio do sacrifício doído, penoso de Jesus na cruz, Ele pudesse amar ao Pai por nós. Amar ao Pai como eu já disse, como nós nunca poderemos amar, e assim apagar todas as ofensas dos nossos pecados e nos garantir a eternidade junto a este Deus de amor. Cristo ressuscitou verdadeiramente, meu irmão. Cristo ressuscitou verdadeiramente, minha irmã. Venceu a morte. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.